Glória a Deus. Então vamos ler, após ler a gente ora. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de águas avançando, e a terra refulgia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, e como as que eu tivera junto ao rio Quedar. E me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno. E a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem os seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, em seus santuários nos montes. Quando eles puseram sua soleira perto de minha soleira e seus batentes juntos de meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel, para que se envergonhem dos seus pecados, que eles analisem o modelo, e se ficarem envergonhados por tudo o que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Põe essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo. Toda a área ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, meu Pai, por mais uma vez nós estarmos na tua casa. Obrigado mais uma vez pela tua palavra, pelos teus ensinos. Senhor, eu peço que o Senhor nos guie nesta noite na tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor venha com teu Espírito Santo sobre cada um de nós, meu Pai, e nos ensina, meu Pai. Nos ensina a te adorar, meu Pai. Nos ensina a te amar. Nos ensina, meu Pai, o caminho que nós verdadeiramente devemos andar, Senhor. Senhor, que nós venhamos amar, meu Pai, a tua presença, meu Pai. Que nós venhamos amar aonde a tua presença se manifesta, meu Pai. Aonde a sua presença está, meu Pai. Que nós venhamos dar valor, meu Pai, a quem o Senhor é, meu Pai, e a sua mão poderosa, meu Pai, e a tua presença poderosa. Senhor, obrigado, obrigado. Amém? Glória a Deus. O título da mensagem de hoje seria A Glória Retorna ao Templo. E aí a gente leu Ezequiel 41, ou 41, não, 43. Lemos Ezequiel 43, mas eu queria ler Ezequiel 1 primeiro, porque em Ezequiel 1 está entre aspas o cerne da mensagem. Amém? Em Ezequiel 1, do 2 em diante. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quedar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Até aí tá bom. Amém? Então, o título da mensagem é A Glória do Senhor Retorna ao Templo. E se a glória do Senhor teve que retornar ao templo, então, logicamente, a glória do Senhor não estava lá. Ou, logicamente, a glória do Senhor teve que sair de lá. E esse Ezequiel 43 me incomodou porque ele puxou Nicodemos. Porque lembra quando a gente estava falando de João 3, em João 3 Jesus especificava que
ele não conseguia compreender as coisas da terra, e porque ele não conseguia compreender as coisas da terra, ele não poderia compreender as coisas dos céus. E o Espírito Santo me questionou: se ele não está compreendendo o que é simples na terra, ele não vai compreender o que é simples no céu. Mas se ele não compreende nenhuma dessas coisas, o que ele estava ministrando? O que ele estava ensinando? E isso veio no meu coração e realmente isso me feriu, porque eu comecei a pensar o que Nicodemos estava ensinando, o que essas pessoas dessa época estavam aprendendo e o que essas pessoas estavam buscando. E aí eu trouxe para a minha realidade, eu pensei, pô, quantos lugares será que não são assim? Onde pessoas elas não conseguem falar o simples que está na terra, mas elas estão ensinando alguma coisa, mas que coisas seriam essas? E aí, quando eu li Ezequiel 43 e eu vi que a glória do Senhor voltou ao templo, eu falei, a glória do Senhor tinha ido embora do templo. Mas esse templo continuou caminhando e isso me doeu porque muitas das vezes algumas igrejas estão abertas, mas sem a glória do Senhor naquele ambiente. Algumas estão abertas, mas sem a presença de Deus naquele lugar. Muitos estão abrindo portas da igreja, estão tocando louvores, estão fazendo pregações, mas sem a glória do Senhor naquele ambiente. E é como eu disse, Leonardo Ravenhill falou, eu disse que ele falou, e ele tinha falado. Eu não sei o que é unção, mas eu sei o que não é unção. E a gente, quando nós entramos no ambiente, quanto mais no ambiente igreja, e nós entramos e a presença do Espírito, e o Espírito Santo de Deus não está naquele lugar, a gente sente. A gente sente a falta de alguma coisa ali. A gente não sabe explicar o que, que é, mas a gente sente que está faltando alguma coisa naquele ambiente. Que está faltando, digamos, tempero. Que aquele lugar está simplesmente seguindo algumas normas, algumas regras, mas que o próprio Deus não se manifesta ali e o próprio Deus não está ali. E que há necessidade dessa volta, dessa glória de Deus naquele lugar. E aqui a gente leu Ezequiel 1, e aqui, nessa passagem, já tem 5 anos que a Babilônia já tinha invadido. Já tinha 5 anos. Então, quando o Senhor se manifesta, quando o Senhor aparece para Ezequiel, Ezequiel não está em Israel. Ezequiel está na Babilônia. Mas o templo de Deus está lá em Jerusalém ainda. Por que a presença de Deus não se manifestou lá em Jerusalém, mas a presença de Deus foi se manifestar lá na Babilônia? Por que a presença de Deus não se manifestou na igreja, mas foi se manifestar com um cara que está lá praticamente no mundo? Não desviado, mas no mundo. O que aconteceu? E aí, a gente entra no texto. Não, a gente não entra no texto ainda. Estou pulando meu próprio negócio aqui. Ó. A gente tem um script de pregação, viu, gente? Se a presença de Deus não está se manifestando em Jerusalém ou na igreja, é porque quem está ali não está se importando com a presença. Quem está ali não está procurando da presença. Quem está ali não está procurando a manifestação de Deus naquele ambiente, naquele lugar. Sabe por quê? Porque tem um ventilador ou tem um ar-condicionado, tem uma parede bonita, tem um slide, tem um louvor bonito. Sabe? É um lugar tão aconchegante e tão tranquilo e que não me incomoda tanto. Para que eu vou me preocupar com a presença do Senhor? Para que eu vou me preocupar com a manifestação do Senhor? E sabe, as pessoas podem não dizer isso. E talvez elas nunca digam isso. Mas as atitudes delas representam isso. A falta de busca, a falta de querer compreender, a falta de querer entender mais. A falta de ansiar estar naquele ambiente verdadeiramente. É como se ela dissesse, eu não me importo. Eu não me preocupo. Por isso que muitas das vezes a gente entra e as pessoas estão conversando enquanto está acontecendo algo aqui. Porque não importa. A verdade é essa. Tanto faz. E é como eu disse, mesmo que não digam, a ação representa isso. É como eu te chamo para jogar bola. Vamos jogar bola? Bora. Eu não jogo bola, graças a Deus. Nossa, Deus. Mas vamos jogar bola? Vamos. 4 horas ali na esquina ali. Vai passar eu e os meninos de carro. Você vai. Beleza. 4 horas. Cadê o irmão? Não foi. Não apareceu. Vamos esperar ele? 4h10. 4h30.
Aí você vai lá na casa dele, 5 horas. Ô irmão, você não vai jogar a bola com a gente não? Ô cara, eu esqueci. Por que você esqueceu? Porque tanto faz. Tanto faz. E às vezes o ir na igreja para algumas pessoas é igual a se convidar para ir para a igreja. É igual eu convidar esse menino para ir para o futebol. Tanto faz para ele. Tanto faz. O problema, mas o problema não é isso acontecer com essas pessoas lá fora, mas o problema é isso acontecer com a gente aqui dentro. O problema é acontecer com quem tem uma unção sobre a vida dele. Isso é perigoso, porque a gente sabe que vão ter pessoas que vão entrar e vão vegetar aqui dentro. A gente sabe, a gente tem noção disso, a gente não é inocente. A gente sabe que nem todo mundo que entrar aqui vai ser um Paulo de Tarso ou um Simão Pedro. A gente sabe. Só que tem pessoas que vão entrar aqui que vão ser sim Paulo de Tarso e vão ser sim Simão Pedro, que vão ser ungidas e que essas pessoas vão ensinar e que vão guiar pessoas. O problema é se essas pessoas que entrarem e tiverem essa unção sobre elas, viverem como as outras que estão vegetando. O ambiente está tão defasado que ninguém se importa mais e até aquele que devia guiar começou a abraçar aquilo e começou a ficar como aqueles que não se importam. Então, por que a glória de Deus não se manifestou em Jerusalém, mas se manifestou onde Ezequiel estava? Porque quem estava lá não se importava com a glória de Deus, mas aquele que estava lá se importava. Aquele que estava ali é um sacerdote. E sendo um sacerdote, o que Ezequiel mais queria, e aqui não está na Bíblia, mas obviamente, era a presença de Deus, era a manifestação de Deus, era ele estar ali. E a palavra do Senhor veio ao sacerdote Eliseu, filho de Buzi, junto ao rio Quedar. Então veio a palavra de Deus. No cronograma que o pastor colocou sobre tudo o que nós faríamos, ele colocou sobre uma prioridade à palavra. Sobre a gente dar essa prioridade à palavra. Por que dar essa prioridade à palavra? Por que isso é tão importante? Porque toda vez a gente fica falando sobre isso. Nós somos cristãos messiânicos protestantes. E no protestantismo existe um solo que é somente as Escrituras. O que nos diferencia da ideia católica de cristianismo é isso. Porque para os católicos, a Bíblia ela não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, se a Bíblia contém a palavra de Deus, nem tudo que está aqui na Bíblia é Deus falando. Algumas coisas é Deus falando, outras coisas não. Agora, para a gente não. Independente do que está escrito aqui, isso é a palavra de Deus. Independente do que está escrito aqui, isso é o que eu quero carregar para a minha vida, isso é o que eu quero seguir, isso é o que eu quero viver. Então, quando a gente fala sobre dar essa prioridade à palavra, a gente está falando sobre voltar à raiz, sobre voltar à nossa raiz, sobre entender que Deus, cada palavra que está aqui, cada vírgula, cada acento, cada capítulo, cada versículo, é o próprio Deus se comunicando com a sua igreja, se comunicando com o seu povo. E aí, quando Ezequiel está ali, vem a palavra do Senhor sobre ele. Não veio primeiro a visão, não está falando no livro. Eu estava lá sentado e apareceu não sei o que, apareceu não sei o que lá mais, apareceu não sei o que. Não. Primeiro veio a palavra. A palavra do Senhor veio primeiro. Então o irmãozinho chega no céu e fala: cara, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? Você lê Bíblia? Não. Ué, então você me explica esse mistério de ser batizado pelo Espírito Santo de Deus sem conhecer o próprio Deus. Você me explica como que acontece todas essas coisas sem você conversar com o próprio Deus, sem ler a palavra do próprio Deus. É impossível. Todos os nossos caminhos são guiados pela Bíblia. Todos os nossos caminhos são guiados pela palavra. E quando o Senhor se manifesta, Ele se manifesta através da palavra. No início era o verbo, ou era a palavra. O próprio Cristo, Ele estava com Deus, Ele era Deus. Então o início é a palavra. E o início do que Ezequiel iria fazer e que estava começando a fazer, começou com a palavra.
Ele estava lá e veio a palavra. E quando veio a palavra, ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Como que o cristão converte? Ele vem, senta, escuta uma, duas, três, quatro pregações. Começa a ler um pouquinho de Bíblia, porque ele está vendo todo mundo ler, ele fala, eu vou ler também. E aí vão organizar um jejum, o irmãozinho não está entendendo, mas ele fala, não, vamos fazer esse jejum então. Vamos fazer oração tantas horas, o irmãozinho, não, vamos fazer oração não sei tantas horas. E aí ele começa a seguir, e aí depois de tudo isso, a mão do Senhor vai estar sobre ele. O Espírito Santo de Deus vai se revelar para ele. É claro, tem pessoas que não acontecem dessa forma, a gente sabe. Mas o normal é isso. Primeiro vem a palavra para depois vir a mão do Senhor sobre a pessoa. E depois que vem a mão do Senhor sobre a pessoa, vem a visão. Vem a glória. Vem os dons espirituais. Vem a manifestação poderosa do Espírito Santo. Por que a gente está aqui? Porque um dia a gente ouviu a palavra, a gente quis entender essa palavra, o nosso coração iniciou a entender essa palavra e o Espírito Santo de Deus se revelou sobre nós. E quando o Espírito Santo de Deus se revelou sobre nós, mesmo que a gente não tenha entendido, aconteceu coisas maravilhosas, aconteceu coisas poderosas, aconteceu coisas que somente com Deus poderia acontecer. E é isso que aconteceu com Ezequiel. Somente a mão do Senhor para sobre ele, somente após isso vem as visões. Somente após isso, o que é espiritual, o mover espiritual acontece. Isso nos ensina que se a palavra não vier primeiro, nós não teremos a presença, nós não veremos milagres vindo da parte do Senhor. Quando em Joel há uma restauração chamada de o dia do Senhor, em Joel 2:28, e que é repetido lá em Atos 2:16, a primeira coisa que vem é um chamado para arrependimento e depois a palavra. Aqui, ó. É Joel 2:18. 2:18. Eu anotei errado. Amém? 2:18. Aqui, pastor. Lá em Joel 2:18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Pode deixar aí. Antes de acontecer a ideia de avivamento que o Senhor falou sobre os jovens terão visões, os velhos, eu não lembro o versículo todo, mas que todos nós conhecemos, que Pedro ministra lá em Atos. Primeiro acontece isso. O Senhor fala sobre ele enviar o trigo, que é o pão, que é a palavra. E depois ele enviar o vinho, que é a aliança. E depois ele enviar o azeite, que é a unção. Então, na Bíblia, a gente encontra esse caminho para a manifestação do Senhor, para esse avivamento do Senhor, que é palavra. Sempre a palavra. E a palavra vai revelar o Senhor. E quando a palavra revela o Senhor, a gente encontra a aliança, que é o vinho. E quando a gente encontra a aliança, quando a gente entende essa aliança, quando a gente entende essa salvação que o Senhor propõe para nós, esse relacionamento que Ele propõe para nós, vem o azeite, que é a unção. Ou alguém seguiu outro caminho? Porque esse é o caminho. Esse é o caminho que o Senhor propõe e que Ele coloca para a gente. Então, o trigo é a palavra. O vinho, a aliança. E o azeite, a unção. Em Ezequiel 1, é isso que está acontecendo. É esse trigo sendo entregue para Ezequiel, que é a palavra do Senhor. E aí, diz, eu vi uma tempestade. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes, na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas,
Nos 4 lados eles tinham mãos humanas, os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Isso é a mesma coisa de Êxodo. Tanto o Êxodo 19, quanto o Êxodo 24, quanto o Êxodo 25. A visão do Senhor. Então, após o trigo, vem a mão do Senhor, vem a presença do Senhor, e após isso, vem a presença do Senhor sobre o povo. Então, a glória do Senhor estava ali, na Babilônia. Ela não estava no templo. E aí a gente vai no capítulo 2, verso 4 de Ezequiel. Então, tem um templo em Jerusalém, onde era para o Senhor se manifestar, e o Senhor não estava se manifestando. O Senhor foi se manifestar lá na Babilônia, um lugar de idolatria onde o povo dele foi levado. O Senhor se manifestou para um sacerdote, o Senhor se manifestou para esse sacerdote através da palavra, e quando veio a palavra, a mão do Senhor estava sobre esse sacerdote, e quando a mão do Senhor estava sobre esse sacerdote teve uma visão do céu, que também está descrito lá em Êxodo 19, 24 e 25. E agora, no verso 2, do 4 em diante, o Senhor está falando sobre o povo. Qual é o povo que Ezequiel vai ser enviado? O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você vive entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que vou dar a você. Então, o capítulo 2, verso do 4 ao 8, exemplificando, está falando o quê? Esse é o povo que eu estou te enviando. São rebeldes, são pessoas de coração duro e são pessoas que não querem se voltar dos maus caminhos. Você vai ministrar para eles e eles não vão querer voltar. Eles não vão ouvir. E o que a gente aprende com isso? Que tem hora que vai ser assim. Tem hora que a gente vai ministrar para as pessoas que não querem ouvir, que não querem se voltar dos seus maus caminhos, que não querem abandonar um passado pecaminoso. Isso não é uma grande revelação, eu sei, mas o que é interessante é o que o Senhor diz para Ezequiel, para ele não se tornar como eles. Porque uma coisa é você ministrar para um povo rebelde, você ministrar para um povo de coração duro, para um povo de coração pecaminoso. Você ministrar e você voltar. Eu fiz a minha parte como o Senhor ordenou. Eu fiz a minha parte como o Senhor queria que eu fizesse. Agora outra coisa é você ir ministrar para esse povo e você se tornar esse povo. E você abraçar a dureza do coração desse povo. Não estou falando que você vai lá ministrar para eles e que você vai se desviar, não. Pode acontecer, infelizmente acontece com alguns que vão ministrar e se desviam, mas a questão não é o ministrar, mas a questão é como o seu coração vai voltar depois de ministrar para um povo assim. Quantas das vezes a gente já não foi ministrar para as pessoas e a gente voltou triste? A gente voltou se questionando, Senhor, a tua palavra é poderosa, por que não aconteceu nada? Senhor, a tua presença é poderosa, por que não mudou nada? Senhor, o versículo que eu li, a mensagem que eu li, a mensagem mais poderosa que eu já vi na minha vida, essa mensagem mudou a minha vida, por que eles não mudaram? E quando você começa a se questionar isso, o seu coração começa a balançar para o lado deles. O seu coração começa a se tornar um pouco como eles. Porque você vai falar de visão, vai falar de visão, vai falar de visão, e a pessoa não vai acreditar na visão. E aí o que você faz? Talvez a visão não existe mesmo. Aí você vai falar sobre coisas do Senhor, sobre coisas do Senhor, sobre coisas do Senhor, e as pessoas... Aí você fala, talvez é isso mesmo. Sabe, você ir se transformando naquilo. Paulo diz, não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com as pessoas deste século. O problema é a gente ir para um povo que a gente sabe que o coração é ruim.
que a gente sabe que é rebelde, e a gente se tornar como eles lá. Chegar a um ponto onde a gente fala, realmente, talvez Deus não é tão poderoso igual eu achei porque eu estava lendo. Isso é um problema. Isso é um problema gigante, que querendo ou não ocorre no nosso meio. Pessoas que vão e se tornam. Não tem aquela menina lá, a cantora, a Priscila alguma coisa. Não tem ela mesmo, não tem ela. Foi e se tornou. Em vez de ir, ser exemplo e mudar. Não, se tornou como eles. E se a gente for falar de celebridades gospel, tem uma renca que foi e se tornou como eles. Mas por que foram e se tornaram como eles, Luquezio? O verso 8 está aqui. Mas você, filho do homem, ouça o que eu digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Então o Senhor está falando, escuta. Ouça a minha voz. Ouça a minha presença. É a primeira coisa que você tem que fazer. E aí depois, no verso 3, ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou, filho do homem, como este rolo que estou dando a você, encha o seu estômago com ele. Então eu comi e em minha boca era doce como mel. Bom, a Bíblia antigamente não era um livro, eram rolos. Então esse rolo que Ezequiel comeu era a própria palavra do Senhor. Lucas é chato, só fala isso. Eu gosto da palavra. Era a própria palavra do Senhor. Então, para não ir e não se tornar como eles, a palavra tem que estar internamente na gente. E sabe, essa palavra ela tem que ter um gosto doce, realmente. Não é você ler a Bíblia como se você estivesse enfiando espinho dentro do olho, de tão ruim que é, meu Deus, que horroroso. Essa genealogia que não acaba mais, é negro nascendo toda hora. Não aguento mais. Tem gente que não gosta de genealogia, não. Mas que péssimo, você não aguento mais. Não, tem que ser algo saboroso. O comer da palavra tem que ser algo saboroso. Não vai arrancar a página da Bíblia e comer não, viu gente? Você não vai aprender nada com isso. Tá? É ler mesmo. Ler. Ler a Bíblia, para não se tornar como eles. Recapitulando. O templo, o Senhor não se manifesta no templo. O Senhor foi se manifestar na Babilônia com o sacerdote. Se manifestou através da palavra. Depois pairou sobre ele, o Espírito pairou sobre ele. Depois disso vieram visões. E depois dessas visões, o Senhor envia ele para ministrar contra um povo rebelde, um povo de coração duro. E para que ele não se tornasse como esse povo rebelde de coração duro, ele teve que comer do rolo da palavra do Senhor. Eu acho que a Bíblia está muito boa hoje. Está se completando perfeitamente. E aí a gente vai para o capítulo 8. A gente vai do 8 do 3 em diante. Amém? Capítulo 8, 3 em diante. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provocava o ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória de Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse, filho do homem, olhe para o norte.
Olhe para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provocava o ciúme de Deus. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que está fazendo, o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levaram para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave um muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei lá. Desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel na frente deles, e todos os líderes da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades na nação de Israel, e Janazias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me diz: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Elas dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: Você os verá cometer práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Ele me disse: Você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes que esta. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens para o, com as costas para o templo do Senhor e o rosto voltado para o oriente. Eles se prostravam na direção do sol. Li o 16, li o 16. Amém? Então, tudo bem. Aqui a gente tem a resposta do porquê o Senhor não se manifestou no templo. Porque a glória do Senhor não se manifestou lá. Porque o Senhor teve que ir lá na Babilônia se manifestar. E aqui no capítulo 3, verso 3, havia um ídolo à entrada da porta norte do pátio interno. No 4, a glória de Deus. No 3 havia um ídolo. No 5, junto à porta do altar, outro ídolo. No 11, autoridades de Israel junto à impureza. No 14, mulheres chorando pelo Deus Tamuz. E no 16, 25 homens virados de costas para o templo do Senhor, adorando ao Deus Sol. E quando eu vi isso daqui, a primeira coisa que eu pensei é: vou estudar quem é esse Deus Tamuz e vou procurar esses outros deuses que eles estavam adorando. Principalmente o Deus Sol, que creio eu que é o Horus, né, lá do Egito. E aí, quando eu pensei nisso, o Espírito Santo me incomodou. E aí, ele me incomodou e eu comecei a questionar por que eu não é para mim estudar sobre esses deuses. É legal quando o pregador está ministrando e ele fala: não, o Deus não sei o que é o Deus de não sei o que, o outro Deus de sei lá o que lá, mas é o Deus daquilo ali. Você fala: não, que isso, o povo era doido. Deus fez tudo, eles adorando um Deus de fertilidade. Pô, Deus fez Sara, coroa, ter filho. Abraão com 100 anos, ter filho, para que eles estão adorando? Né? Eu acho legal. Só que aí, que o Espírito Santo falou no meu coração: não importa o que esses deuses faziam, eles estavam no meu lugar recebendo adoração. Não importa qual é o Deus, qual é o significado desse outro Deus, qual é a prática desse outro Deus. Eles estavam no meu lugar, recebendo a minha adoração, no meu templo. E aí isso, na minha mente, foi como uma explosão. Eu falei: nossa! Então é isso. A glória do Senhor não se manifestou no templo, não se manifestou na sua casa. Porque aqueles que estavam na sua casa, porque aqueles que estavam no seu templo, estavam adorando outros deuses. Então, o problema central é a idolatria. Então, quer dizer que se Nicodemos não estava falando sobre o que é simples do Senhor na terra, ou do que é simples do Senhor no céu, ele estava falando sobre coisas idólatras, mesmo sem ter a consciência disso. E quantas vezes, e em quantos lugares,
Não está acontecendo isso. Uma idolatria dentro da casa do próprio Senhor. Uma idolatria na entrada. Uma idolatria no meio. Uma idolatria no altar. Uma idolatria entre o pórtico e o altar. Pessoas viradas de costas para a presença do Senhor e olhando lá longe. Um Deus lá longe, que não faz nada. Quantas vezes não está tendo uma idolatria com a pessoa que está aqui em cima? Comedor de feijão, igual vocês gostam de falar. Adoro essa gíria. Quantas vezes não está tendo idolatria com quem está aqui em cima? Por que a glória do Senhor não se manifesta? Talvez alguns perguntem, por que a glória do Senhor não está se manifestando na nossa igreja? Por que o Espírito Santo de Deus não está descendo sobre a nossa igreja? Por que vidas não estão sendo mudadas? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O capítulo 8 está falando. Na minha casa, eu não estou sendo adorado. Lá em Ageu, o Senhor está reclamando que a casa dele foi ignorada. Que a casa dele não estava sendo construída. Aqui a casa foi construída. Só que mesmo a casa sendo construída, a presença está sendo ignorada. Olha quantos erros que nós temos. É meio difícil seguir Deus. Só que lá em Ageu, o Senhor deu uma esperança nova. E aqui Ele está entregando uma esperança nova também. Só que será que a gente vai ser igual esses povos que estão na porta do pátio? Adorando um Deus que a Bíblia nem dá nome, de tão insignificante que é. Tão hediondo que é que a Bíblia nem dá nome. Outro ídolo junto à porta e o altar, a Bíblia nem dá nome, porque tanto faz. Não importa. E no verso 11, na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel. 70 pessoas que eram para estar ensinando. 70 pessoas que eram para estar discipulando. 70 pessoas que eram para estar falando, esse é o caminho, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado. Estavam nas impurezas. Realmente não tinha como a presença do Senhor se manifestar nesse lugar. Não tinha como Deus se revelar nesse lugar. Porque na própria casa de Deus, ele foi jogado de escanteio. Ele foi totalmente ignorado. Em Ezequiel 23, o Senhor fala sobre procurar um para se colocar na brecha entre ele e o povo dele. Porque se ele não encontrasse um, aquele povo seria totalmente consumido e totalmente destruído. E o Senhor encontrou Ezequiel. Agora, se não tivesse Ezequiel, sabe, na Babilônia não tinha Bíblia. Na Babilônia não tinha pregadores. E a Babilônia foi destruída. Hoje nós temos Bíblia, nós temos pregadores, podcast, culto, 1001 coisa. Só que nós somos piores do que eles. A nossa situação está pior do que a deles. Muito pior. E por que está pior? O capítulo 8 está respondendo. O capítulo 8 está falando, as autoridades, os líderes estão em impureza, Ezequiel. Ezequiel, aqueles que estão lá dentro estão adorando a outros deuses. As mulheres estão chorando por outro Deus. Não estão chorando pela minha presença, não estão chorando pela minha mão, não estão chorando por quem eu sou, mas estão chorando por Tamuz, Ezequiel. O templo que eu escrevi como que ele seria em cada detalhe, em cada particularidade dele, está sendo usado para adorar outros deuses. Eu não vou ficar ali, no meio da imundícia. Eu não vou estar ali. Eu vou procurar alguém. Eu vou procurar alguém. Como o Senhor disse para Isaías, ainda tem 7.000. Mas ali eu não fico. E isso talvez responda por que há tantos ambientes ruins. Felizmente, ruins.
Porque não é só tocar música. Não é só tocar música. Não é só ter equipamento. Não é só ler a Bíblia e pregar uma pregação sistemática. Isso é fácil. Tem até curso para isso, na Udemy. Não acessem o curso. Isso dá para fazer. Palestra, pô, todo lugar tem, dá para palestrar. Mas é a glória de Deus. O que atrai a glória de Deus é a presença de Deus. E o mais perigoso, o que não atrai, o que afasta a glória e a presença de Deus. A gente quer a glória de Deus, mas a gente também tem que querer não afastá-lo com as nossas más práticas e com as nossas más atitudes, como esses homens fizeram. No capítulo 9, os idólatras morrem. Eu só queria falar isso. Aí a gente vai para o 10. No capítulo 10, 18. Capítulo 10, verso 18. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Então, veja como que o Senhor suportou por muito tempo ainda toda a idolatria e toda essa má vivência desse povo. A glória do Senhor se afastou. E aí a gente vai lá para o verso 33, capítulo 33. Ainda bem que isso aqui está no celular, que se eu tivesse escrito. Ezequiel. Trinta e três, 1. Trinta e três, 21, desculpa. É. É, 33, 21. No quinto dia do 10º mês, do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Ora, na tarde do dia seguinte, a mão do Senhor estivera sobre mim e ele abriu a minha boca. Antes de chegar aquele homem, assim foi aberta a minha boca e eu não me calei mais. Então me veio esta palavra do Senhor: filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas um único homem e contudo possuiu a terra, mas nós somos muitos, com certeza receberemos a terra como propriedade. Então diga a eles: assim diz o soberano Senhor: uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue como deveriam possuir a terra. Vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveriam possuir a terra? Diga isso a eles. Assim diz o soberano Senhor: juro pela minha vida, os que restam nas ruínas cairão à espada. Os que estão no campo entregarei aos animais selvagens para ser devorados. E os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado, darei fim ao poder de que se orgulha, e tão arrasados estarão os montes de Israel que ninguém desejará passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor quando eu estiver tornado a terra um deserto abandonado por causa de todas as práticas repugnantes daqueles que cometeram. Esse verso 33 é só para dizer que caiu. Jerusalém caiu. Que o cerco terminou e que o templo foi destruído. E, sabe, Israel, ele tem tantas histórias de vitórias tão assustadoras, de vitórias que nem o próprio povo de Israel, quando o Senhor falou que eles iriam vencer, acreditaram. Mas aqui está uma Israel que perdeu. Aqui está um Israel que acabou caindo em ruínas. E aqui está um templo que foi destruído. E por quê? Por causa
coração rebelde que se voltou aos ídolos. Sabe, até esse verso, até esse capítulo 33, Ezequiel tem pregado. Ezequiel tem ministrado. Ezequiel tem anunciado. Ezequiel tem dito tudo aquilo que o Senhor falou para ele dizer, e Ezequiel tem se mantido firme. Porém, o povo não quis se voltar, e quando o povo não quis se voltar, e quando o povo quis continuar nas suas más práticas, quis continuar nas suas más atitudes, eles foram destruídos. E mesmo que a gente, às vezes, não queira aceitar, isso é uma realidade. Se as pessoas não quiserem se voltar dos seus maus caminhos e das suas más atitudes, elas vão ser destruídas. Elas vão ser destruídas. A gente já ministrou, já conversamos sobre a ira de Deus aqui na igreja, a ira de Deus é real. O inferno é real. Todas essas coisas ruins, infelizmente, existem, a gente querendo ou não. Mesmo para aqueles que pregam, Deus é amor, eles têm que entender que existe uma justiça ali. E que a justiça tem que ser cumprida. Para aqueles que entenderam o amor de Deus verdadeiramente, eles sabem que a justiça de Deus foi feita através de Jesus. E entendem Jesus e querem seguir Jesus. E como Pedro disse, ser santos como ele é santo. E tentam se tornar santos como Jesus foi santo. Agora, para aqueles que não entenderam esse amor de Deus, eles vão encontrar a justiça de Deus. E que destino horrível para eles. Como foi um destino horrível para essas pessoas. Mesmo elas dizendo, pô, Abraão era só um. E ele conseguiu conquistar a terra. Olha quantos nós somos. Nós vamos perder essa terra? Perderam. Perderam e podiam ter 20 vezes mais do que tinham. Eles iam perder a terra de qualquer forma. Porque se Deus não está com eles, eles não são nada. Se Deus não está com a gente não é nada. A única coisa que vai sobrar para a gente é essa destruição eminente, essa morte eminente. Amém? Eu não vou recapitular não, porque senão eu vou recapitular muita coisa. E só passando por cima mesmo, no verso 37, acontece capítulo 37, acontece o Vale de Ossos Secos. Eu só queria fazer menção mesmo, porque é uma passagem muito boa. Um dia eu quero ministrá-la, se Deus permitir. Se não permitir, desculpa, Senhor. E aí a gente vai no 40. Uma coisa legal sobre o Vale de Ossos Secos é que lá em Gênesis 1, o homem foi feito do pó da terra e com fôlego de vida. E no Vale de Ossos Secos, eles eram praticamente ossos secos, eram praticamente pó, e veio o fôlego de vida e tiveram vida. No 40, capítulo 40. Não, eu anotei um tanto de coisa. No 40. No início do 25º ano do exílio, do início do ano do 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade. Naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze, ele estava em pé junto à entrada. Tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir, ele me disse: filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem e preste atenção a tudo que vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Então, no capítulo 40 em diante, são as especificações do novo templo. Porque o antigo templo, onde o Senhor foi esquecido, esse templo foi destruído. Aqueles que caminhavam em idolatria nesse templo foram destruídos também. Então o Senhor agora ele está querendo fazer algo novo. E nesse algo novo o Senhor começa a trazer especificações de como é que vai ser esse novo templo. E sabe, o Senhor trabalha com muito carinho em todas essas coisas. Em cada uma dessas especificações, em cada um dos detalhes. E eu creio que
aonde nós estamos caminhando e aonde a gente vai, o Senhor, Ele também vai preparar muitas coisas. Muitas coisas, às vezes até pequenas, quase que imperceptíveis, mas que lá na frente fazem total diferença. Então, nesse capítulo 40, nós entendemos que o Senhor está dando especificações sobre o novo templo. E do 40 até o 43 são essas especificações. Do 40 até o 43 são 3 capítulos falando de como vai ser o templo, de como que os sacrifícios serão feitos, de como que vai ser o quarto para o sacerdote, como que vai ser o pátio externo, interno, o pátio do lado sul e o outro. Isso é o Senhor organizando a casa dele para quando a glória dele voltar. E isso, para a gente, é a mesma coisa. O Senhor está organizando a casa dele. O Senhor está organizando cada um de nós para quando o tão sonhado momento vier. Então é uma preparação. O Senhor, ele pode sim fazer o haja luz, mas tem vezes que ele prefere ir fazendo de pouco em pouco. E que a gente tenha paciência, porque até lendo, eu vou falar com vocês, foi difícil. Nossa Deus. Que é a medida de 2 metros, de não sei o que, com 3 metros, com não sei o que. Até lendo é meio difícil. Imagina eu vivendo. Mas que a gente não desista. Que a gente persista e que a gente continue caminhando. Mesmo sendo um processo meio cansativo. Mesmo sendo um processo às vezes meio chato. Mesmo sendo um processo às vezes repetitivo. Sabe, a gente vai fazer oração toda terça-feira de cada mês, de cada semestre, de cada trimestre, de cada bimestre, de cada ano. A gente vai ter células quinta de cada mês. Entenderam? É um processo que vai acontecendo. Mas que a gente não se esqueça que esse processo que vai acontecendo e que vai ter e que vai sempre ter é algo que o Senhor preparou. É algo que o Senhor fez com carinho. Sabe, eu estava lendo do 40 até o 43, eu falei, Senhor, tá igual genealogia. Mas sabe, o Espírito Santo me incomodou como ele me incomodou com genealogia. Falou, isso é lindo. Porque sou eu praticamente pondo as mãos naquilo que eu quero fazer. Sou eu praticamente pondo as mãos naquilo que eu quero que vocês se tornem. Sou eu praticamente pondo a mão na minha casa. É como se o próprio Deus estivesse colocando cada pedaço de madeira ali. É como se o próprio Deus estivesse fazendo cada viga. É como se o próprio Deus estivesse montando o altar onde haveria os sacrifícios. Sabe, o Senhor estava preparando o quarto para os sacerdotes. O próprio Deus preparando o quarto para os sacerdotes. Sabe, e isso é incrível. Nossa, eu, um sacerdote naquela época, eu falava, Senhor, eu estou lisonjeado, eu não tenho nem roupa para entrar nesse quarto que o Senhor construiu. Sinceramente. Sabe, a gente dá valor a isso, a gente amar isso. Eu sei que às vezes eu falo para a gente dar valor a umas coisas meio estranhas, mas dá valor para isso. Sabe, você vai orar todo dia. Todo dia. Dê valor a isso. É a presença do Senhor todo dia ali. Sabe, isso é lindo. Isso é algo que o Senhor anseia, isso é algo que o Senhor quer. E quando você lê isso daqui, não lê só pensando na construção, mas lê pensando no amor que Deus colocou nisso aqui. Em cada detalhe, porque cada detalhe do templo está sendo específico aqui. Está sendo especificado aqui. E a gente lê isso e passa direto. A gente já quer ir para as visões. Ah, anjo com não sei quantas asas, não sei quantos olhos. Pô, você nem entende isso? Eu não entendo. Sinceramente. Um dia o Senhor vai me dar sabedoria para me ministrar um texto desse, de anjo com 4 cabeças e 6 asas. Mas eu não entendo. A verdade é essa. Mas isso daqui eu consegui entender. Isso daqui eu consegui entender que é o zelo do Senhor pela sua casa e por aqueles que vão estar na sua casa. Tudo perfeitamente feito de acordo com o que ele queria. E vou ler rapidão, 41:7, que é, as paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo
foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Sabe o que é isso? Cada vez que a gente sobe, fica mais amplo. Cada vez que a gente sobe, fica maior. Cada vez que a gente sobe, tem mais para se ver, tem mais para se encontrar, tem mais para se entender, tem mais para se admirar. Hoje a gente está num quartinho pequeno e o Senhor chama a gente para subir outro quarto e ver coisas maiores do que a gente estava vendo naquele quartinho. E aí amanhã o Senhor vai falar: sobe mais um pouco, Luquésio. Sobe mais um pouco, porque eu quero te mostrar mais coisas. Sabe, quando Jesus estava conversando com Nicodemos, era isso. Nicodemos, você está nesse quartinho, mas eu quero te falar sobre o quarto que está lá em cima. Eu quero te falar sobre o andar que está lá em cima. Se você subisse essa escada e visse o que tem lá em cima, Nicodemos, você ficaria admirado. E o Senhor chama a gente para isso também. Para a gente subir esses andares que vão ficando cada vez mais amplos e cada vez maiores. Para a gente não se acomodar onde a gente está. Para a gente não se acomodar aonde a gente está, no lugarzinho que a gente está, na revelação que a gente está, no leite que muitos, nossa, vai morrer no leite. Nunca vai comer uma picanha espiritual, companheiros. Entendeu? Nunca, porque quer ficar ali. Não ousa subir mais. Não ousa ir mais longe. Quer ficar ali. E aí no verso 43, até que fim chegamos, está acabando, hein, gente? 43. Então o homem levou-me à porta que dava para o leste, e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste, e sua voz era como um rugido de águas avançando, e a terra refugia com a sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade, como as que eu tivera junto ao rio Quedar, e me prostei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. É isso. Aí a glória do Senhor estava no lugar que ela deveria estar. Entrou no lugar onde ela deveria entrar. E ela entrou. E ela... Não, eu preciso demais, hein? E ela preencheu todo o templo. E é isso que nós ansiamos. Essa glória que é maior do que a da primeira casa. E é uma glória que vai preencher todo o templo. Cada mínimo espaço. Cada mínimo lugar. A glória do Senhor se manifestando ali. Não mais um templo onde a glória do Senhor não pode estar. Um templo onde o Senhor repudia o ambiente. Porque líderes, porque as mulheres e porque outras pessoas simplesmente viraram as costas para a presença do Deus vivo e ele não pôde se manifestar ali e teve que em outro lugar se manifestar. Teve que em outro lugar se manifestar e aquele templo teve que ser destruído, porque não tinha mais como usar aquele lugar. Mas agora um lugar onde ele pode se manifestar como ele é. Por que aqui está falando que a visão é igual à que ele teve antes? Porque é a mesma glória. O Senhor não precisou se manifestar de outra forma, porque é Ele. É o novo que é igual. É o novo que a gente já conhece. Mas é o novo que satisfaz. É o novo que leva para mais perto. Mesmo eu já conhecendo esse novo. Mesmo eu já conhecendo essas palavras, mesmo eu já conhecendo até algumas ministrações, é um novo que me leva além, que me leva longe. Ezequiel, este é o templo, e eu vou habitar neste templo, e eu vou encher este templo. E quando eu vier, você não vai ver uma coisa totalmente diferente do que eu já sou, mas você vai ver eu como eu sou. Porque alguns se perdem, porque querem ver outro Deus, querem ver outra face de Deus.
Não, eu quero o novo de Deus. Que novo, irmão? Que novo que você está procurando? Meu Deus, que novo é esse? Dá vontade de falar, você é maior que Moisés? Eu adoro quando o povo fala, você é maior que Moisés? Você é maior que Abraão? Você quer ver mais que eles? Porque se você abraçar demais, ver esse tal novo, daqui a pouco você cai em heresias. Daqui a pouco você cai em ideias que não são o próprio Deus. Então, às vezes é melhor a gente abraçar aquilo que a gente já conhece, aquele novo que a gente já conhece, mas que a gente reconhece como aquele Deus que a gente se converteu lá atrás, que a gente encontrou lá atrás. Aquele Deus que veio cada passo conosco até a gente chegar aqui. Porque Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Amém? E aí no 47 fala sobre o rio, sobre quando Ezequiel vai andar no rio e chega um ponto onde ele não consegue mais andar, mas aonde ele só pode passar a nado. Só que não é isso que eu acho muito interessante em Ezequiel 47, eu acho interessante o finalzinho que é um rio que deixa rastro de vida, que fala que o rio sai do templo e o rio vai indo e o rio vai indo, e aonde o rio passa, animais começam a viver ali, plantas começam a nascer ali e árvores começam a dar frutos o ano todo. Talvez alguém não consiga entrar nesse rio, como Ezequiel entrou. Talvez alguém não consiga molhar as solas dos pés, não molhe a canela, não molhe a cintura, não molhe o peito, ou não se afunde, ou não consiga nadar nesse rio. Talvez não consiga, mas fica próximo desse rio, porque esse rio, nele traz vida. Fica próximo dessa vida. Vão ter pessoas que vão estar lá dentro, sim, mas se você não consegue entrar lá dentro, ao menos próximo. Ao menos fique próximo. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esta noite. Obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia, Senhor. Senhor, obrigado pela tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, obrigado, meu Pai, por mais uma vez, Senhor, poder ouvir a tua palavra, meu Pai. Senhor, que a tua glória jamais se afaste de nós, meu Pai. Que a sua glória permaneça nesta igreja, meu Pai. Que a sua glória permaneça no nosso meio, Senhor. Que a sua glória permaneça conosco, meu Pai, com cada um de nós, Senhor. Senhor, que todos os atos, meu Pai, que foram descritos em Ezequiel 8, meu Pai, afasta cada um deles de nós, meu Pai. Que em nome de Jesus, meu Pai, nenhum de nós caiamos em nenhuma dessas coisas, que aqueles líderes, que aquelas pessoas caíram, meu Pai. Mas, Senhor, que o teu templo, meu Pai, que a sua casa, meu Pai, continue imaculada, meu Pai. Continue santa, meu Pai, que o Senhor possa se manifestar livremente, meu Pai, no nosso meio, Senhor. Senhor, que a tua palavra esteja dentro de nós, meu Pai. E que toda vez que a gente for ler, meu Pai, que toda vez que a gente for procurar nela, meu Pai, que ela seja doce como o mel, meu Pai, no nosso paladar, Senhor. E, Senhor, que toda vez, meu Pai, que nós formos evangelizar, meu Pai, toda vez que nós formos em algum culto no lar, em alguma célula, meu Pai, que nós permanecemos, meu Pai, como o Senhor quer, meu Pai, que nós não nos tornemos como as outras pessoas são, meu Pai. Que nosso coração, meu Pai, continue um coração de carne, meu Pai. Que ele não endureça, meu Pai, por causa da rebeldia de outros, meu Pai. Que ele não endureça, meu Pai, por causa da incredulidade de outros, meu Pai. Mas que ele seja um coração de carne, Senhor. Senhor, nos prepara, meu Pai, para o momento, meu Pai, da sua glória, Senhor. Nos prepara para o momento da sua manifestação, meu Pai. E que, meu Pai, a sua glória, meu Pai, preencha esse lugar totalmente, Senhor. E que o rio, meu Pai, de água-vida que saia daqui, meu Pai, que atinja muitas pessoas, Senhor. Que atinja muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, meu Pai. Que todos vejam os frutos das árvores, meu Pai, que estão à beira desse rio, meu Pai. Que todos vejam, meu Pai, os animais que estão se aproximando desse rio para beber água, meu Pai. Que todos, meu Pai, possam enxergar quão glorioso e quão poderoso o Senhor é, meu Pai.
Senhor, mais uma vez, obrigado, Senhor, por mais este culto, por mais dessa noite, meu Pai. Nós te agradecemos. Amém.